Mateus 25, a partir do 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, olha só, eu quero que você guarde isso. Olha o que ele falou, a primeira coisa que ele falou. Senhor, sabendo que és homem, o quê? Severo. Nenhum dos outros dois disse isso. Ele falou, eu sei. Essa é a opinião dele a respeito do seu patrão, do seu senhor. Ele diz, sabendo que és homem severo. Ele não para aí não, ele continua. Que ceifas, ou seja, colhe onde não semeaste. Olha só a imagem que ele tinha do patrão dele. Você é severo e você quer colher da onde você nem plantou. Ele continua, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, ou seja, com medo, apreensivo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então é o seguinte, ele pensava no fundo que o patrão dele era um crápula. Era um traste. Eu falava o seguinte, os outros dois, você não vê isso é simplesmente a opinião dele. O senhor é um homem severo, o senhor quer colher o que o senhor não plantou, o senhor quer juntar aquilo que o senhor não espalhou, então isso produziu em mim o quê? Receio, medo. E sabe, eu vejo muitos cristãos vivendo uma vida de medo, vivendo uma vida aprisionada pelo medo. Por quê? Porque eles têm uma imagem de um Deus assim, de um Deus ruim, de um Deus severo, de um Deus injusto, de um Deus que está sempre buscando uma ocasião para puni-los. Por isso tem muito cristão está dentro da igreja, mas vive dominado pelo medo. Medo do futuro, medo de ser punido por Deus, medo que vai ser dos meus filhos, medo, enfim, dominado pelo medo. E você vai ver que muitas vezes isso começa numa imagem equivocada, numa ideia mentirosa, enganosa de quem é Deus. Deus não é mau, Deus não é severo, Deus não é essa pessoa que esse cara concebeu aqui na mente dele, isso é só a opinião dele sobre Deus. Eu já atendi pessoas que me diziam, Deus e não sei o quê. Uma vez eu vi uma pessoa conversando comigo, ela veio de uma igreja onde o medo era um instrumento bastante utilizado para manter as pessoas no culto. Você sabe que muita gente vem na igreja por medo, né? Sabia disso? Não. Medo, porque se não vir, meu Deus do céu, a semana vai ser ruim, o diabo vai me pegar. Tem muita gente que dá dízimo, não é por obediência, dá dízimo por medo do devorador, medo do gafanhoto, mergador e tal, e não sei o que. Quer dizer, a pessoa ela faz a coisa certa pela motivação errada, pelo motivo errado. E eu conversando com essa pessoa, eu falei, meu Deus, mas de quem que ela está falando? É do mesmo Deus que eu conheço? É do mesmo Deus que eu tranco a porta do meu quarto e falo com Ele, e choro, e conto para Ele minhas lutas, e Ele acalma a minha alma. Esse Deus está deixando essa mulher mais atribulada? Esse Deus está deixando essa mulher em pânico? E eu quero dizer para você hoje, de manhã, essa primeira verdade. Deus não é injusto. Você pode guardar isso? Diga, Deus não é injusto. O mundo é injusto, o mercado financeiro é injusto, as pessoas são injustas, os homens são injustos, a vida não é justa. Às vezes, se você for ler Eclesiastes, você vai ver Salomão no final da vida chegar a uma constatação. Ele diz,
nem sempre são os velozes que vencem a corrida, nem sempre são os mais fortes que vencem a luta, a batalha. Salomão começa a falar sobre um monte de injustiças que existem na vida, mas uma coisa é o que acontece na vida, outra coisa é a ação de Deus. Se você não sabe separar isso, quando você fica doente, você entra em parafuso, você fica amargo. Se você não sabe separar isso, você fica desempregado, você começa a ficar amargo com Deus. Uma vez eu encontrei uma senhora da igreja, tem muitos anos, ela era uma pessoa muito legal, ela estava em todos os cultos, e sempre presente e tal, e ela gostava de mim, e aqui eu ia, me chamava para comer na casa dela, e eu e a Dani sempre, e daí ela sumiu da igreja uma época, e daí eu encontrei ela no mercado, falei, minha filha, o que aconteceu? Ela falou, estou tão desanimada. Falei, por quê? Ela trabalhava por conta, vendendo, ela falava, estou vendendo tão pouco. Quer dizer, a mulher parou de ir nos cultos da igreja, sabe por quê? Estava vendendo pouco. Então, daí quando você tem essa ideia de que Deus, isso acaba influenciando de forma negativa na sua relação com o Senhor. Olha o que 1 João 1, 9, a parte B do versículo, vai nos dizer. Ele é fiel e justo. Vamos repetir isso juntos? Diga assim, ele é fiel e justo. Põe isso na sua mente. Deus não é injusto. Deus é correto. Deus é fiel. Deus cumpre o que prometeu. Deus não nos desampara. E quando você entende isso como uma verdade na sua vida e passa a agir de acordo com isso, você supera muitas dificuldades e muitas batalhas. Gente, da onde surge a inveja? Dessa ideia equivocada de que Deus é injusto. Você só olha alguém prosperando, dando certo, na cabeça delas, tendo o que ela não tem, a alegria que ela não tem, o sucesso profissional que ela não tem, e daí ela, mas eu sou uma pessoa, daí ela começa a questionar, Deus não é justo, eu nasci num lar disfuncional, eu passei por abuso, eu passei por isso, por aquilo, não foi Deus que abusou dela, não foi Deus, foi um familiar, foi uma pessoa, eu vou falar para você, eu durante muitos anos da minha vida, eu culpei Deus pela separação dos meus pais. Criança, meus pais se separaram, eu tinha 8 anos. Agora, hoje eu olho para trás, eu falo, cara, eu passei tanto tempo amargurado por bobagem. Eu via meus amigos, papai e mamãezinha, tudo certinho, tudo andando junto, não sei o quê, e meus pais não estavam lá juntos. E daí eu falava, Deus, por que o Senhor... Certamente, se eu pudesse ouvir a voz dele de forma clara, ele me diria, não foi eu que fiz isso aí não, meu filho. Foi eu que fiz isso não. Deus é justo. E quando a gente passa a querer atribuir a Deus as injustiças que acontecem na vida, ou por erros pessoais nossos, ou por erros de terceiros, ou seja lá o que for, nossa relação com Deus fica ruim. É por isso que a relação com Deus de Caim para com Deus é péssimo. Você já viu o jeito que Caim fala com Deus? Quando Deus vai repreendê-lo, Deus fala, Caim, como querendo reaproximar, cadê seu irmão? Diz, por acaso eu sou babado, meu irmão? É desse jeito, é nesse nível, porque para Caim, Deus é injusto. Ele apresenta a oferta que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que quer, e ele acha que Deus tem que aceitar. Mas existe um princípio de justiça estabelecido. Caim não entende isso.